Olá, amigos, bem-vindos de volta. É quarta-feira. Entre 1H e 3H da manhã de 10 a 20 drones russos de Red voaram para a Polônia, nesse intervalo de tempo. A Polônia acionou sua força aérea, abateu alguns dos drones e um deles atingiu um alvo dentro da Polônia. Isso é uma violação do espaço aéreo da OTAN e um ataque direto, um ataque armado, um ataque direcionado. Não é engano, é contra a Polônia. A Polônia agora está considerando invocar o artigo 4, não o 5, mas o 4 que convoca os países da OTAN para discutir esse incidente específico e debater se tomarão uma ação militar. Neste vídeo, abordo todas as informações disponíveis até agora sobre drones russos entrando na Polônia. E eu repito, não há como pensar que isso foi um incidente. Não foi. Foi algo muito direcionado. Jihadis cruzaram a fronteira e avançam para cidades polonesas, segundo o grupo de monitoramento. No caminho deles está o aeroporto Rzeszów, o principal centro de abastecimento de armas para a Ucrânia, que agora foi fechado. Além disso, as cidades sob ameaça incluem Chelm, Samos, Lublin e Rzeszów. Todas essas 4 cidades. Eu já passei por elas quando vou para a Ucrânia, porque nós vamos para a Ucrânia através da Polônia. Então, Estônia, Letônia, Lituânia, descendo ao sul até a Polônia, e depois para o oeste até a Ucrânia, depois para o leste até a Ucrânia, por todas essas cidades. Então, eu estive nessas cidades. Vamos olhar o mapa. Esses drones foram lançados na Ucrânia por volta da meia-noite. Vários voaram para Kiev com os mísseis, mas só cerca de 10 a 20. Um grupo de drones continuou em direção a Lviv, na parte oeste da Ucrânia. Mas eles não pararam, continuaram até chegarem à fronteira e ainda continuaram. Em vários locais, não todos juntos, eles cruzaram a fronteira para a Polônia e continuaram voando e manobrando. Isso é importante porque há uma grande diferença se esses drones entram na Polônia em linha reta ou se fazem trajetórias em forma de S assim. Uma coisa indica interferência eletrônica ucraniana, a outra indica que foi uma rota de voo direcionada. E neste mapa vocês podem ver, meus amigos, os trajetos que esses drones fizeram. Veja se eles seguiram uma rota de voo direta, como podemos ver bem aqui. Mas mudou de uma rota de voo em S para uma rota de voo unidirecional já dentro da Polônia, onde o bloqueio eletrônico ucraniano já não acontecia mais. Tudo isso indica que não se tratava de um grupo de drones bloqueados que entrou na Polônia por engano. Esses drones foram enviados deliberadamente para o espaço aéreo da OTAN para testar como a Polônia reage, quão rápido eles reagem e como todo o bloco da OTAN reage. E a reação está sendo revelada neste exato momento, enquanto falamos. Ao assistir a este vídeo, meus amigos, vocês saberão mais do que eu, pois estou gravando enquanto as informações ainda estão saindo. Mas qual foi exatamente a linha do tempo? Onde, por volta da meia-noite até 1 da manhã, eles entraram no espaço aéreo polonês e cerca de 10 a 20 drones, não sabemos exatamente quantos entraram. E já por volta da 1H24 da manhã, Força Aérea Polonesa abateu 2 drones. Agora, drones russos já invadiram o espaço aéreo polonês antes, 1 ou 2, e não foram abatidos. Eles caíram no campo, mas esta é a primeira vez que a Polônia abateu. Os drones decidiram agir deliberadamente, ou seja, a Força Aérea Polonesa viu e tomou a decisão de que esses drones estavam ameaçando áreas urbanas. Nós temos que derrubá-los. Então isso é uma grande escalada nesta guerra. E um drone atingiu uma casa residencial na Polônia, na vila de Wirik, região de Lublin, resultando em danos às casas, ao telhado e a um carro estacionado nas proximidades. Agora, claro, não é um dano massivo, não é como vemos em Kiev, onde explosões enormes sacodem até mesmo os prédios do governo. Mas ainda assim, este é território da OTAN, esta é uma casa claramente atingida e destruída por uma arma russa em território da OTAN. Então isso é assunto do artigo 4 e talvez do artigo 5, estamos nesse território agora. E enquanto eu falo, Donald Tusk está realmente conversando com o secretário da OTAN e eles estão discutindo se vão invocar o artigo 4 para debater esse incidente e depois invocar o artigo 5. Essa informação não foi divulgada.
Enquanto gravo este vídeo, vou ler o relatório divulgado pela Força Aérea e as Forças Armadas polonesas. Atenção! Durante o ataque de hoje da Federação Russa, realizando ataques contra alvos localizados no território da Ucrânia, nosso espaço aéreo foi repetidamente violado por objetos do tipo drone. Uma operação está em andamento para identificar e neutralizar os objetos. Por ordem do comandante operacional das Forças Armadas polonesas, armas foram mobilizadas. E isso é pela primeira vez, como mencionei, porque em 2023 um míssil russo entrou na Polônia em uma vila na fronteira, matando 2 civis. O míssil não foi abatido e a reação foi muito branda. Esta é a primeira vez que a Força Aérea Polonesa usou armas contra drones russos e os serviços estão trabalhando ativamente para localizar os objetos abatidos. E só para ilustrar isso, também em um mapa, aqui estão 3 locais diferentes. Esses drones Shahed foram abatidos, mas nem todos. Alguns deles retornaram à Ucrânia fazendo um círculo e alguns deles voaram e caíram no campo. Então, houve todo tipo de resultado para esses até 20 drones. Um está a caminho de Lvov. Aqui é onde normalmente entramos na Ucrânia, vindo da Polônia. Um está no entroncamento da Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, muito perto da conexão desses 3 países. E um fica perto de Brest, a cidade. Esses são 3 locais confirmados, onde os Shahads foram abatidos ou encontrados no solo, mas há muitos outros locais que ainda não foram identificados. A Polônia disse que há forças em alerta máximo, o que também significa a chegada de reservistas adicionais. Agora, isso não é uma ordem de mobilização, não. É um alerta máximo. Nos exércitos da OTAN existem esses diferentes códigos de perigo, códigos de ameaça, e eles subiram 2 códigos. Isso indica que um número de reservistas, alguns chamados de reserva quente no exército da OTAN, nos exércitos de reserva, não são todos os reservistas, mas os mais vitais. Reservistas que acabaram de completar o serviço militar obrigatório, por exemplo, são convocados por um período limitado de tempo. De acordo com o vice-ministro da Defesa da Polônia, todos os serviços de segurança foram colocados em alerta máximo e uma operação militar está em andamento para neutralizar intrusos no espaço aéreo polonês. Agora, se a mesma coisa acontecer na Estônia, digamos que 1, 2, 3 drones Shahad entrem na Estônia por acidente, digamos que um deles caia em uma casa, a Estônia coloca nossas forças armadas em prontidão máxima e convoca as reservas imediatas. Eu seria convocado de novo, chamado para ir, estar pronto, fazer o necessário e ficar com minha unidade militar por 1 ou 2 semanas. Assim que eles determinam o código de ameaça volta a baixar. Vou-te dar agora uma lista das forças aéreas ativadas, porque não foi só a Polônia. Não, a OTAN acionou sua força aérea. Vários países fizeram isso. Veja, 3 drones russos entraram no espaço aéreo polonês a partir do oeste da Ucrânia. Mais de 100 drones russos foram detectados nos céus da Ucrânia, além de cerca de 40 mísseis. Foi um grande ataque com mísseis. A Polônia acionou o Saab 340 AWACS, que é o equivalente sueco da Saab ao avião americano de alerta e controle antecipado. Um esquadrão de F-16 está perto da fronteira e caças F-35 holandeses já estão no ar. Caças S-16 romenos decolaram após 4 drones russos serem avistados perto da fronteira polonesa em Kovel. A Polônia entrou em ação. Drones invasores, 2 interceptados com sucesso. Hungria e Eslováquia, ambos o que chamamos de simpatizantes da Rússia na União Europeia, quero dizer, países pró-Rússia na União Europeia, também acionaram caças. Então até eles fizeram isso. Talvez isso seja um alerta para esses 2 países, que ainda são um dos últimos países a comprar grandes quantidades de gás russo na União Europeia. Voltaremos a esse assunto mais tarde, mas aqui você pode ver que 3, 4, até 5 países acionaram suas forças aéreas porque cerca de 20 drones entraram na Polônia. A OTAN reagiu rapidamente e com força. Mas o que mais me incomoda é que a Polônia não teve capacidade de abater esses drones. Com equipes móveis de defesa aérea como a Ucrânia, posicionadas em cidades ou fronteiras, porque abatê-los com caças e mísseis, sim, você pode fazer isso. É eficaz, funciona e é rápido, mas é realmente caro. Se a Rússia enviasse 1000 drones à Polônia,
não seria possível abatê-los com a força aérea, pois faltam mísseis de defesa antiaérea suficientes. Então sim, eu adoraria ver unidades móveis de defesa aérea sendo implantadas nas áreas de fronteira que usam cinético. Eles usam canhões antiaéreos, semelhantes às equipes que a Ucrânia tem, porque são muitas vezes mais baratos. Vamos assistir a 2 vídeos que cidadãos da Polônia de Lublin, a parte leste da cidade polonesa, estavam gravando. E neste vídeo você pode apenas ouvir caças poloneses perseguindo drones russos. Nada mais, apenas o som. Eu gostaria de poder mostrar mais para vocês, meus amigos, mas é só isso por enquanto. Um vídeo feito à noite em Lublin, a cidade, mas há mais um som parecido. Você pode pensar, é um avião de passageiros, se mora perto de um aeroporto, mas sabendo da situação, sabendo do contexto disso, esta é a Força Aérea Polonesa procurando por Shires. Trago agora um homem da Polônia que acordou à noite com isso, considerando um alerta pessoal. Ele diz, é um para a Polônia e outro para a OTAN e União Europeia. Eu concordo com ele e quero compartilhar a mensagem dele. É isso, não tenho muito a acrescentar, disse ele. Ele disse de uma forma que eu gostaria de dizer. Então, a Polônia já havia decidido fechar a fronteira russo-polonesa e a fronteira bielorrusso-polonesa antes desse incidente. Já há 2 dias, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk anunciou que vamos fechar a fronteira porque a Rússia está realizando um grande exercício militar. Zapad, que significa Oeste 2025, é o Zapad 2025 no território bielorrusso, perto da Polônia. É um exercício muito grande, normalmente mais de 10.000 soldados participam dele. Este ano está um pouco menor, porque, claro, a guerra está acontecendo na Ucrânia e as tropas deles estão lá. Ainda assim, isso indica concentração de pessoal russo. Máquinas militares próximas à fronteira com a Polônia. Então, Donald Tusk, o primeiro-ministro polonês, disse, vamos fechar a fronteira. É isso, até mesmo as conexões ferroviárias. E eles vão fechar amanhã à meia-noite, quinta-feira à meia-noite, horário da Polônia. Tudo estará fechado. Não só vão fechar, mas também estão enviando unidades militares polonesas para a fronteira. E isso foi antes desse incidente. Aqui vemos eles dirigindo casualmente às fronteiras e unidades militares apenas para se posicionar e ficar prontos. Porque a Rússia está realizando o seu exercício anual Zapad com a Bielorrússia. Agora isso será intensificado após o incidente com o drone. Mas é aqui que a coisa fica estranha, até um pouco, né? Ou com um clima de teoria da conspiração. Dá uma olhada nisso hoje. A Polônia fechou a fronteira com Belarus por causa dos exercícios militares russos e bielorrussos Zapad 2025 próximos à região. Na quarta à noite, a Rússia lançou drones contra a Polônia. Parece um teste dos sistemas de defesa aérea da OTAN e sua capacidade de abater drones. Não descarto que os drones possam ter função de reconhecimento e até estarem equipados com câmeras. A questão é que a Rússia sempre começa essas invasões com exercícios militares. Fizeram isso com a Ucrânia em 2022 e agora o Zapad 2025 vai acontecer de 12 a 16 de setembro. Então, em 2 dias. Obviamente, se eles quisessem invadir a Polônia, fariam isso nessa ocasião. Então, é claro, Donald Tusk fechou as fronteiras da Polônia, enviou o exército para as fronteiras e agora, imediatamente, a Rússia envia drones para a Polônia para testar a eficácia e a rapidez da Força Aérea Polonesa. Nós não sabemos, mas essa informação está estranhamente conectada. A Rússia já manipula as informações. Sobre as informações que saem sobre os Shahads na Polônia. Acidente ou não, eu não acho que foi um acidente. Os russos já estão espalhando a narrativa de que esses drones entraram na Polônia por causa da guerra eletrônica ucraniana.
Significa interferência, por exemplo, que geralmente impede um shahed de mudar de direção se houver interferência e o link com o controlador russo for fechado. O shahed só vai em linha reta até o combustível acabar e cair em algum campo. Então, alguns shaheds desgovernados podem voar em linha reta até a Polônia, mas esses shaheds voaram com uma linha em formato de S e uma linha curva até a Polônia. Alguns deles voltaram para a Ucrânia, indicando que não foram afetados pela interferência de guerra eletrônica ucraniana. Embora isso seja o que os russos estão espalhando agora em pânico, dizendo que não fomos nós, foram os ucranianos que fizeram isso. O que vem agora? Bem, neste momento, Donald Tusk e o secretário da OTAN, Mark Rutte, estão conversando, se comunicando pelo telefone o tempo todo. Enquanto gravo este vídeo, eles estão em uma ligação discutindo o que fazer. Uma das opções é invocar o artigo 4, que convoca todos os representantes dos países da OTAN para discutir se devemos tomar uma ação militar defensiva. Eu não acho que a Polônia vai invocar o artigo 5, mas eles podem muito bem invocar o artigo 4. A última vez que eles invocaram o artigo 4 foi em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Esse é o nível e a gravidade da ameaça atual. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia naquele dia, se a Polônia invocar o artigo 4, será a segunda vez. Isso conclui. Por enquanto, esses drones Shahed na Polônia, eu diria como está esse ataque russo em direção à Polônia. Vou abordar esse assunto no próximo vídeo também, meus amigos. Mas quando vocês estiverem assistindo, tenho que dizer de novo, vocês saberão muito mais do que eu. Me perdoem se o vídeo já estiver limitado, pois não tinha essa informação que vocês têm ao assistir. Mas vamos continuar no assunto internacional, porque, como eu disse, a Hungria também acionou sua força aérea. A Hungria é um dos países mais próximos da Rússia na União Europeia e na OTAN. É um dos poucos países da União Europeia que ainda compra muito gás russo. Agora eles pararam porque a Ucrânia os forçou a isso, pois os ucranianos destruíram o próprio gasoduto que os húngaros usavam para importar gás russo. E agora a Hungria dá o primeiro passo em direção ao gás ocidental. Vou afirmar, foi porque os ucranianos os forçaram. Hungria fechou acordo de fornecimento de gás por 10 anos com a Shell. De acordo com a agência de notícias, este é um dos primeiros passos para diversificar e se afastar do fornecimento russo. À medida que se aproxima o prazo da União Europeia para eliminar essas importações, a União Europeia estabeleceu um prazo para que todos os países parem completamente de comprar gás russo. 2 bilhões de metros cúbicos de gás serão entregues ao longo de 10 anos, começando em 2026. Isso é uma ótima notícia, pois Hungria e Eslováquia, assim como a União Europeia, ainda dependem dos combustíveis fósseis russos. E isso coloca dinheiro nos bolsos dos russos, o que coloca dinheiro no exército russo. Isso é uma ótima notícia e muitos agradecimentos aos ucranianos por destruírem o oleoduto Druzhba, atacando-o semanalmente no último mês. Segundo ele, os suprimentos chegarão à Hungria por oleodutos tchecos e alemães. E eu só quero mostrar para vocês também o mapa dos oleodutos da União Europeia. A maior parte do gás europeu, por meio de oleodutos, está conectada à Noruega. Agora, como podem ver, a Noruega está ligada à Grã-Bretanha e à Europa continental. O gás natural liquefeito vem da América, aliás é muito caro, mas estamos comprando com navios. O Nord Stream, gasoduto russo, está quebrado e fora de operação. O Yamal, que passava pela Polônia, os poloneses pararam com isso. O trânsito ucraniano que passava pela Ucrânia era pelo gasoduto Druzhba, que os ucranianos destruíram. Eles estão bombardeando essa linha vermelha bem aqui o tempo todo. A parte russa dela, eles estão destruindo o máximo possível. Os suprimentos de gás para a Eslováquia e Hungria, inclusive os atuais, vêm pelo Turkstream. Esse gasoduto bem aqui vai transportar gás da Rússia, passando por esses caminhos até a Hungria e a Eslováquia. Agora, da Hungria busca alternativas em outros lugares. Meus amigos, tenho mais 2 segmentos para este vídeo, que será um pouco mais longo. Mas eu tenho apenas um nome do Buy Me a Coffee, só um. O que eu posso fazer? Vocês querem aumentar essa lista? Cadastrem-se no Buy Me a Coffee. Mas agora eu vou massacrar esse único nome, Supremo Overlord. Marik, é isso aí. Obrigado por se juntar. Vamos aumentar essa lista. Cadastrem-se no Buy Me a Coffee.
Para o segmento da linha de frente, focaremos em duas áreas mais quentes, Kupiansk e Bakrovsk. Bakrovsk, claro, estando na frente leste, é a cidade que os russos têm tentado cercar há muito tempo. Você sabe, esse é o objetivo principal. Essa é a mesma área onde, ao norte de Bakrovsk, os russos avançaram em Dobropilha. Eles chamam isso de avanço dos anos do coelho, bem aqui. Agora, os ucranianos estão revidando. Desde a chegada do primeiro corpo de Azov, os ucranianos têm revidado quase em todo lugar. Neste mapa específico, as áreas amarelas são áreas cinzentas e as áreas azuis são as áreas que a Ucrânia controla. E como você pode ver, eles avançaram a partir da brecha de Dobropilha e também ao sul dessa brecha estão se conectando a Razínia, este assentamento bem aqui. E como você pode ver, está bem marcado com uma seta indicando a direção do ataque ucraniano. Eles estão tentando avançar pela parte nordeste de Pokrovsk, não há mais ameaças de cerco. O último vilarejo libertado pelos ucranianos foi Novoekonomichne, mostrado aqui. Parte ainda está na zona cinzenta, mas a maioria sob controle ucraniano. Agora também olho para outro mapa, porque esse mapa me dá uma ideia de quais unidades das forças armadas russas estão posicionadas aqui. Porque os russos agora estão enviando mais tropas para o eixo de Pokrovsk para fazer mais uma daquelas tentativas de romper as linhas. Eles estão enviando milhares de tropas para cá. Todos esperam um grande ataque. Ainda não vimos isso acontecer. Fique atento a esta rodovia bem aqui. E essas 4 unidades aqui, elas estão na retaguarda da linha de frente, ou seja, não estão participando ativamente da linha de frente. Na guerra de trincheiras, eles não estão sendo atacados por drones First Person View agora. Mas essas 4 unidades aqui são todas fuzileiros navais ou divisões aerotransportadas, regimentos aerotransportados, brigadas aerotransportadas, 177º Regimento Separado de Fuzileiros Navais, 336ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais, 40, a Brigada de Infantaria Naval e 60, e primeira, a Brigada de Infantaria Naval. Agora, essas 4 brigadas não são forças especiais ou de elite, mas são infantaria. Além disso, eles recebem equipamentos melhores, recebem comida, água, munição e atendimento médico melhores. E eles não são enviados para enfrentar ataques, essa é toda a diferença. Isso significa que esses caras serão enviados após os ataques de carne. Quando os defensores ucranianos estiverem sem munição e fora de posição, os fuzileiros navais e tropas aerotransportadas serão enviados para conquistar novas posições. Então isso significa que a Rússia está planejando começar a avançar ativamente nessa área novamente. Porque agora, os ucranianos têm a iniciativa nesse setor norte de Bakrovsk, não no sul, mas apenas no norte. E eles estão tentando empurrar todo esse saliente de volta. Os ucranianos estão tentando fazer isso. Mas agora os russos reuniram algumas reservas aqui, como você pode ver, infantaria naval. Vamos também para a frente nordeste, que é o Piansk. Agora, Gerasimov, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, do Ministério da Defesa, afirmou que Kupiansk está semi-cercada. Vou afastar um pouco de novo para que você possa ver onde fica. Aqui é Kupiansk. Vou aproximar. Isso aqui parece semi-cercado para você? Para mim, não parece. Isso significa que Gerasimov mentiu. Ele simplesmente mentiu porque também mentiram para ele. Porque, você sabe, os comandantes locais mentem sobre essa situação. Os russos atacam e tentam cercar a cidade, mas os ucranianos mantêm suas posições. Eles têm boas posições defensivas e os russos estão sofrendo perdas massivas aqui. E eu quero ler para vocês um propagandista militar russo, Yuri Podoliaka, o relatório dele sobre o eixo de Kupiansk. E por que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas tem informações erradas. Sobre essa área, ele, como chefe do Estado-Maior, deveria saber, mas está totalmente errado. Até nós percebemos isso. Não preciso ser chefe do Estado-Maior russo para notar isso. O eixo de Kupiansk segue firme aqui. Veja, nossas unidades tentaram o verão todo cercar e capturar Kupiansk, mas não conseguiram. Portanto, Valery Gerasimov afirmou que Kupiansk está cercada e parcialmente capturada. Para dizer o mínimo, isso não é verdade. Ele foi mal informado e essa questão precisa ser tratada pelos serviços competentes. A experiência mostrou que nossos problemas na linha de frente vêm de mentiras dos comandantes locais.
repassadas pelas hierarquias. Assim, nossas unidades são enviadas para ataques sem apoio adequado de artilharia e aéreo, causando perdas injustificadas. No fim, não alcançamos nosso objetivo. Novamente, Valery Gerasimov disse que Kupiansk está cercada. Aqui está Kupiansk. Você pode ver claramente como as mentiras afetam os russos. Quando Kupiansk está cercada, ataque e conquiste. Mas de onde atacar? Quero dizer, nem está cercada de um lado só. E eles cortaram a ordem política. Eles vão enviar tropas e enfrentar ataques, mas serão destruídos. Agora, no segmento final, vamos falar da economia russa, que inclui a refinaria de petróleo Bingo. Vou mostrar a lista de refinarias de petróleo atingidas nos últimos 36 dias, ou seja, em pouco mais de um mês. São 10 refinarias de petróleo: Novokupishevsky, Ryazansky, Afibsky, Saratovsky, Volgogradsky, Zizransky, Nova, Shektinsky, Kuibyshovsky, Krasnodarsky e Ilsky refinarias de petróleo. Aqui estão elas no mapa. Elas representam uma grande parte da capacidade de refino da Rússia, bem mais de 15%. E você pode achar que 15 não é muito, mas 15 é o suficiente para causar filas enormes nos postos de gasolina e para alguns postos ficarem completamente sem combustível. Vamos analisar isso. Por exemplo, a Abkhazia é ocupada pela Rússia e as chamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, também ocupadas pela Rússia. Na Abkhazia, eles afirmaram que só restam 92 e Evro 5. Essas são as gasolinas de menor qualidade, né? O restante dos tipos acabou totalmente, nada. Os preços também dispararam, mas a crise de combustível em Donetsk e Luhansk é ainda pior. Os revendedores no mercado negro vendem gasolina por $9 o galão. Isso é como unidades americanas aqui para os americanos entenderem, $9 o galão para um país, cujo salário médio é, me corrija se eu estiver errado, mas $400, $500, $600 por mês. Então esses são preços altíssimos para a Rússia. Esses preços são insanos, tipo lá nas alturas. A maioria dos postos de gasolina em algumas áreas está sem combustível e há grandes filas. Você não pode usar seu carro, tem que usar sua bicicleta. É assim que está. A situação ficou tão ruim que uma região específica, Pashkiria, o governador dessa região, relatou que deseja mudar para o modo de mobilização. Acho que isso é um erro de tradução. Acho que ele quis dizer modo de guerra. Isso dá aos governos locais mais poder sobre os assuntos civis. E se a situação está realmente ruim, é meio que uma justificativa. Estamos em modo de guerra, estamos em guerra, podemos ter escassez de tudo. Eles já enfrentam falta de gasolina e diesel nos postos. Mas eles estão em modo de tempo de paz, então não faz sentido. Ele deseja ser o primeiro governador de uma região que divulga essa informação. Queremos entrar em modo guerra? Faria sentido ter esses déficits e dizer ao povo: desculpem, estamos em guerra, não podemos fornecer gasolina. Acho que essas regiões serão muito importantes. Outras regiões da Rússia também vão querer adotar modos de tempo de guerra no futuro, porque não faz sentido dizer para as pessoas que não temos gasolina ou diesel. É uma verdadeira crise, mas é tempo de paz. Não há justificativa para isso. Por hoje é só. Espero que tenham gostado dos trechos do vídeo. Trago esses trechos no próximo vídeo sexta-feira. Não deixem de voltar. Então, podemos analisar em retrospectiva o ataque na Polônia e se a Polônia invocou o artigo 4 ou o artigo 5. Eu não acho que eles vão fazer isso, mas vamos falar sobre isso. Até lá, meus amigos. Inscrevam-se. E como sempre, Slava Ucrânia. Tchau.